Eu tenho R$ 50.000 investidos na bolsa e eu queria saber quantas ações eu deveria ter com esse valor. Quando o mercado estiver em alta e os preços das ações estiverem acima do preço teto, a gente deve aportar mesmo assim ou naquele mês a gente não aporta? Eu tenho R$ 50.000 investidos na bolsa e eu queria saber quantas ações eu deveria ter com esse valor. Boa pergunta. Como é que vocês fazem esse tipo de cálculo? Tá legal. Olha, legal. Pergunta boa. O pessoal tá, eu achei que o pessoal ia xingar, ia xingar ao vivo, sei lá. Obrigado aí, pessoal. Bom, primeiro assim, Henrique, vou te dar um conselho. Você não investe em bolsa, não pelo AGF, tá? Se você entendeu nossa metodologia, ninguém aqui investe em bolsa. Nem eu, nem o Jean. Luan, tenho certeza que não também. Felipe, Lune, Barsi. A gente usa a bolsa como um mecanismo para se associar a boas empresas que são cotadas e listadas em bolsa, tá? Então tem que diferenciar. Quando você fala investe em bolsa, você pode investir de repente na B3SA. B3SA3, que é o negócio bolsa, é o negócio da bolsa. Ela ganha com corretagem, ganha com custos, enfim, é um negócio chamado B3SA3. Você falou que você tem R$ 50.000, né? E quantas ações você deveria ter? Isso vai muito do seu entendimento em relação à estratégia. Com R$ 50.000, você consegue ter hoje, por exemplo, tranquilamente 3 empresas diferentes em 3 setores diferentes. Você tem empresa hoje boa cotada no setor de transmissão de energia que te paga bons dividendos aí numa frequência muito boa. Banco, você tem banco ainda muito bem. E saneamento, por exemplo. Então, no Best você já teria 3 empresas diferentes aí em 3 setores diferentes. Eu acho que é um bom número, um número razoável para você começar com esse valor. Isso vai de cada um, não é uma regra, tá? Você não é simplesmente você falar, beleza, vou mudar para 3. Primeiro de tudo, tenta entender o porquê que você comprou as empresas que você comprou. Procura saber se elas estão nos setores best. É muito importante isso. Se elas pagam bons dividendos com recorrência. Todo mundo que tem empresa que não está no setor best vai se lembrar do AGF quando bater uma crise. Boa, porque não vai ter dividendo pingando, o cara vai pensar 10 vezes antes de continuar com a empresa. A maré abaixa que você vê quem tá nadando pelado. Exatamente. A maré baixou, você vê quem tá pelado. E a primeira empresa que o pessoal vende é as que não paga dividendo. Exatamente. Porque não tem segurança. Vai falar assim, eu tô com essa empresa, mas aonde eu ganho aqui? Cotação. Mas a cotação tá horrível agora. Você não tem segurança, você não tem identificação com a empresa, você não estudou, você não tem histórico. Então eu falo de 3 empresas, mas... dependendo do seu conhecimento, você pode ter uma empresa que é a melhor, a gente fala isso no jeito Bares de investir, a melhor oportunidade do momento. Ela pode ser numa transmissora, num banco, numa empresa de saneamento. E aí, mas eu tenho R$ 50.000, coloquei numa empresa, e agora? E agora, quando você tiver o próximo aporte no mês que vem, você vai ver se a oportunidade continua sendo a mesma ou se é outra. É isso. Simples assim. Eu acho que hoje você tem oportunidades nesses setores que eu falei, né? Principalmente no seguro eu descartaria no momento. Eu acho que seguro e telecom talvez sim, mas eu descartaria seguro e telecom. Mas em saneamento, banco e transmissão de energia, que é dentro da área de energia que a gente fala. Transmissão é sempre até geração, né? Exatamente. Não sabe comprar a transmissão. A transmissão tá lá pagando dividendo, beleza? Bonitinho. Quando o mercado estiver em alta, essa é a minha dúvida. E os preços das ações estiverem acima do preço teto, a gente deve aportar mesmo assim ou naquele mês a gente não aporta? Obrigada. Karina, legal pra caramba. Responde aí, já. Manda bala. Obrigado. É Karina, né? Karina. Ô, Karina, muito legal a sua pergunta. Eu acho que isso é uma dúvida recorrente. Mas, ô Fabião, talvez você vai concordar comigo, mas eu não lembro em um momento de mercado onde não existia nenhuma ação para aportar. Não lembro, nunca existiu. Sempre teve alguma coisa. Sempre. O que eu lembro é que, às vezes, se tá num mercado de muito alta, tipo 2019 para 2020, você reduz bastante. Mas ainda tinha, principalmente elétrica, você tinha mais de 6%. Tinha. Você pega pelo médio e tal, mais tinha. Com certeza. Mas vamos pegar uma hipótese que não tenha tudo nenhuma. Caro, subiu tudo. Se tiver tudo péssimo, subiu, péssimo que eu falo assim, de alta, né? Pessoal, entendo o que o Jean tá falando. Quando a AGF fala péssimo, é porque tá tudo nas alturas. Vai lá, agora. Então tá tudo péssimo, né? E o que eu faria é colocar esse dinheiro num CDB de bancão, né? Esperar um pouco. Próximo mês você acumula
2 meses você teve a oportunidade, pega esse dinheiro e aporta. Perfeito. Né? Então, eu faria isso. Mas é difícil de acontecer. Mas eu acho que talvez na dúvida da Karina, não sei se foi isso que ela perguntou, eu acho que tem a ver assim com o range de ações que ela tá investindo. Imagino que seja isso. Talvez assim, ela esteja investindo em 2, Todas 3... da carteira dela. Isso, talvez é da carteira dela. E se for isso, Karina, eu não sei, mas se for isso, eu acredito que você deva passar por uma próxima ação para você comprar. E só que eu não deixaria de aportar todo mês, principalmente se você está começando. Porque você criar uma independência financeira pelas ações vai muito mais de hábito do que uma análise tão profunda assim em determinada empresa. Né? Então, o hábito de você poupar e colocar todos os meses em boas ações que pagam bons dividendos a bons preços, é isso que vai te libertar no final de todo esse... Mas sempre respeite o preço teto, pelo amor de Deus. É verdade. Né? Eu acho, até pegando esse gancho, Fábio, Claro. Quando a pessoa começar a montar uma carteira, ela pega algumas empresas... Vamos pensar assim, você vai num restaurante lá, né? Aí você olha um menu do restaurante e tem várias comidas. Você escolhe a melhor para você pedir. Na bolsa vai ser mais ou menos a mesma coisa. Sim. Você pega lá 450 empresas e aí você tem aquele menu que eu acho que é o bacana. Você escolhe a melhor. Você não precisa escolher a meia boca. Você não precisa escolher a terceira. Você vai escolher a primeira. Então você escolhe aquela primeira empresa que você tem mais afinidade com ela. Que você gostaria de ser sócio, que a gente fala o tempo todo. Você pega a primeira, aí você fala, qual que é a segunda? Você adiciona a segunda, a terceira. Você pode montar uma carteira ali inicialmente com 10 empresas que você gostaria de ser sócio. Não quer dizer que você vai comprar. Então você monta 10 empresas que você gostaria de ser sócio. Colocou lá. A partir desse momento, você vai começar a aportar na que tem o melhor preço, né? Que está mais atrativo. O preço é sempre mandatório. Né? Então o menor preço começa a aportar na primeira. Vai na primeira, vai na primeira, vai na primeira. Se esse preço teto passou da primeira, você vai para a segunda melhor. É isso. Você já tem a sua carteira do que você gostaria de Total. montar. Né? E vai montando. Eu acho que se montar essa estratégia, se criá-la desde o início, né, com essas empresas que você gostaria de ser sócio, você vai passando e sempre vai ter algo, provavelmente, para você tá Sim, apontando, né? sim, eu acho que não E tem... uma pergunta pra vocês dois. O preço teto que vocês fazem, né, na análise do Fábio, na análise do Jean, é baseado nos dividendos, no recebimento dos dividendos? Exemplo, eu quero uma ação que ela pague no mínimo 6%. Então, fazendo as projeções ali do quanto ela vai faturar nesse ano, o payout que eu vou receber, então essa empresa até determinado valor eu consigo ali comprar ela. É assim ou não? Olha, eu particularmente, eu não olho o que vai acontecer no ano. Eu costumo olhar 10 anos para trás, na verdade. Você olha mais o médio. Eu olho o médio, Você pega o isso. médio. Eu pego geralmente o pior cenário. Então, isso é particularidade minha, né? É o que eu faço, não tem certo ou errado, né? Mas eu pego assim, pior cenário. Nos últimos tempos, pandemia, o que aconteceu com tal empresa? Ela mesmo na pandemia pagou isso. Há quanto tempo que ela tá pagando? 10, 15, 20 anos. É uma boa Cara, pagadora. exatamente. Então, eu pego crise de 2008. Se dá pra você analisar, cara, e dá pra você analisar, porque tem vários históricos, porque a crise de 2008, toda a crise tem aquele fator de, pô, agora é diferente, né? Sempre. Toda. A crise de 2008 era o fim do capitalismo. Sempre. Aí chegou a crise de 2012 com a Dilma lá, agora é o fim, agora o Brasil é comunismo, agora sempre é diferente, né? Mas se você mantém os fundamentos sólidos, você vai vencer, não importa a crise, as empresas têm que prosperar, senão não tem imposto no dia seguinte para sustentar o governo, é isso. Então, eu costumo olhar o máximo de histórico possível. Eu tenho poucas empresas na carteira, só que essas poucas e boas empresas na carteira são empresas que eu não vendo porque eu já peguei o histórico e eu confio tanto nesse histórico que, cara, é pra cima, daqui pra cima. É aumentando posição nelas e acabou. Mas é o maior número histórico possível de dividendos e pagamentos recorrentes. É isso. É a análise que eu faço. Ó, o preço teto, ele é uma referência para ser utilizada. O preço teto ele vai te dar uma margem de segurança em relação ao que você gostaria de receber de retorno em dividendos. Então, imagina o seguinte, você começou agora a investir, você não tem nenhum tipo de referência. Então você vai lá no preço teto que tem na GF, a gente faz o cálculo, e assim, não tem nenhuma mágica, não é uma fórmula mágica, né? A gente pega preço teto médio,
dos últimos 6 anos, que está disponível em site, qualquer um consegue fazer, que é uma média aritmética simples, ajustada por eventos, né? O projetivo que a gente usa, aí já não está acessível para todos, porque é de plataforma paga, né? Agora, o médio está acessível para todo mundo, e o médio é muito mais conservador, igual o Fabião falou. Então, a partir do momento que você tem uma referência inicial de preço teto, ele vai te livrar do quê? Da furada de você pagar caro demais por uma empresa. Você comprar no topo histórico e ele recuar, né? Exato. Então, vamos pegar. Tem gente que, sei lá... Vou pegar Klabin como exemplo que a gente estava usando aqui. Klabin tinha muita gente que estava comprando a R$6, porque achava que a empresa ia dominar o mundo, né? E R$6 foi praticamente o teto. Acho que bateu 6,20 depois começou a cair. A gente comprou Klabin bastante na pandemia quando estava 2 e pouco. Sim. Porque ela estava abaixo do preço teto, né? Então, o que acontece? O preço teto você utiliza inicialmente como uma referência para você ter um retorno adequado, te dá uma margem de segurança. O que é a margem de segurança, para quem não entende? Não pagar caro demais, né? E aí, à medida que você vai tendo mais experiência de mercado, você vai passando o tempo, você vai criando casca, igual o Fabião gosta de falar, você começa a criar alguns parâmetros de preço, referência de preço. Pessoais, né? Pessoais. Exato. O Bassi fala muito isso. Então, vai chegar um ponto onde eu tenho um preço teto de referência, de acordo com a minha experiência pessoal, o Fabião vai ter outro preço teto de referência e talvez você vai ter outro. Mas isso daí não é uma ancoragem de preço? É. Isso aí sim. Porque assim, as sim. empresas são organismos vivos, né? Total. E conforme for passando hoje, igual pega vocês compram Banco do Brasil bastante tempo. Vocês olham hoje, Eu paguei R$9 no Banco do impossível Brasil. comprar. Mas se você for olhar, ela pagando 10% de dividendo, é uma empresa muito atrativa pro pessoal. Isso é péssimo. Se chama memória de mercado. Memória de mercado. A gente é macaco velho já de mercado. Eu tenho 19 anos de bolsa, o Jean também, por aí. Então, assim, quando a gente olha aí, por exemplo, eu começar a comprar Banco do Brasil na pandemia, foi uma luta comigo mesmo. Porque Na pandemia. Na pandemia. Ela caiu muito. Porque o meu preço teto para Banco do Brasil pessoal era R$20. E a danada ficava lá nos 25, 28, 25, 28, 25. Só que com um lucro muito maior, com um valor patrimonial muito maior. Eu custei abrir a sessão de R$1. Eu lembro. É fogo, mas Você tem razão. acontece, é verdade. coragem, É né? ruim, é ruim. É uma Às vezes é coragem. ruim, às vezes te salva, na verdade. Não é que todo ruim, não. Às vezes, assim, você acaba abrindo alguma exceção, porque teve uma mudança na empresa, a perspectiva é diferente. Então você precisa ter esse ajuste e ter um discernimento, que também é uma malícia, Sim. você ter essa flexibilidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, aquela ancoragem de mercado que você tinha de um preço muito baixo, se batesse, por exemplo, o Banco do Brasil a R$20, você sabe que aquilo lá é uma oportunidade que É pra talvez seja comprar, única. exato, é pra se Né? enfiar de cabeça, exatamente. Nesse caso, eu tive que aumentar um pouquinho aí devido ao que estava acontecendo no banco há um bom tempo já, né? Mas, cara, eu acho que memória de mercado não faz mal a ninguém, Não né? faço. Faz mal a ninguém. Então, por isso que é bom você ter estrada na Bolsa de Valores. Tem gente que tem pra um você saber, ano... né, o que a empresa trilhou. Sei lá, o cara tá um ano, 3 vezes na bolsa, falando, sei lá, tô com medo de Klabin porque tá caindo, tô com medo de Banco do Brasil. Não é que você tá com medo, é que você não tem rodagem ainda na bolsa, você não entendeu como funciona ainda. As empresas caem mesmo, elas sobem também, mas o dividendo geralmente costuma ser pago em função do lucro, que não depende muito de queda ou de alta. Inclusive, você consegue mais lucro ainda, mais dividendo ainda com ela em queda. Então, assim, são coisas que você vai adquirindo com o passar dos anos. Ó,